meio-dia mais uma vez pra mim. E hoje continuaremos a história de Made in Abyss. E de antemão, agradeço a todos que curtiram e comentaram pra engajar o vídeo anterior. Enfim, antes de começar, vamos recapitular o que aconteceu na análise anterior. Rico é uma menina que ama explorar uma cratera gigante, que foi intitulada Abyss. Em sua exploração na primeira camada desse lugar, quase foi de base por causa da porcaria do Mandíbula Carmesim. No entanto, quando estava prestes a ser morta, um raio acertou a criatura e salvou ela. E seu salvador era um robô humanoide com Alzheimer. Ela leva essa lata velha para ser analisada, dá choque nele, apresenta ele ao mundo, faz o garoto seu puro boneco de teste. Deu até peninha. Um dia, chegaram exploradores picudos, e quem se destacava entre eles era o Rabo-san, que trazia um apito branco, que nessa sociedade pertencia a Liza, a aniquiladora, mãe da protagonista. Junto desse apito, havia cartas e documentos sobre o abismo, e ao ver esses documentos, Rico já decide rushar pro abismo com seu robô com amnésia. No caminho, eles têm que escapar pra caramba. Na primeira camada foi até que de boa, tinha a presença de criaturas tranquilinhas, tirando essa aranha desgraçada. Ao chegar na segunda camada, o caldo engrossa e a menina quase foi de base, se não fosse o Reg, o robô que em um momento crítico lembrou que podia lançar um raio da mão, salvando a loirinha. Após isso, eles partem mais fundo na segunda camada, atrás do campo de busca, e ao chegar lá, encontram Ozen, que já chega cheia de moral. Então essa pirralha de merda tá viva ainda. Como podem ver, essa aí participa da elite, que são os apitos brancos. Ozen, a imóvel, uma mulher com uma força física tremenda e muito carinhosa, como vocês viram. Agora, pessoal, bota esse Gohan pra trabalhar, porque eu tenho que continuar essa droga desse resumo. Eu não escrevi 29 páginas a troco de nada. Vai, Gohan! Ai, eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gohan. E você também, ô gostosa. Enfim, ela libera o elevador para essas crianças subirem. E realmente é notável que a arquitetura desse equipamento é feito para ter um mini sofrimento durante a subida, porque a Rico já sente os efeitos da segunda camada. Mas em geral, as atitudes de Ozen é para provar quando os dois são resistentes e se conseguem sobreviver à realidade fria e cruel desse lugar. Ela tem um ajudante que ela promoveu para um apito azul e por algum motivo que eu não sei porquê, ele é meio que forçado a usar roupas femininas. Dito isso, por que, autor? Por quê? Contudo, a conversa com essa mulher de 2 metros de altura é meio assim. Garota, você é um apito vermelho. O que você está fazendo aqui? Nem é permitida a sua presença. Então, esquisitona, eu vim porque minha mãe me chamou através dessa carta. Por isso eu trouxe esse robô com amnésia comigo, que do nada apareceu de uma forma bem conveniente pra me ajudar. Por isso, dona, responda tudo o que eu perguntar e a gente vaza daqui. Fechou? Malandragem. Enfim, após essa tirada de onda da loirinha, a Ozzy pensa: cê é louco? Não compensa conversar com essa doida agora. Por isso, bota nas costas do menino pra conversar com os dois. E eu não falei o nome do moleque, que é Muruluk. Continuando, pra não dar problema, eles oferecem apito azuis temporários pros dois. E a Ozen diz que ficará com o apito branco de Liza e irá devolvê-lo quando eles devolverem os apitos azuis quando partirem. Em geral, após isso temos cenas comuns do cotidiano, que é a Orega descobrindo que o Maruluk é homem, Rico se banhando pra tirar o cheiro podre de vômito, porque desde que começou a descer, dá só uma subida, já tá vomitando, e por fim, temos um almoço gostoso pra esses moleques. Enquanto isso, temos Ozen refletindo sobre o seu passado, olhando pro apito de sua velha amiga. Depois disso, temos as crianças explorando mais ainda esse acampamento esquisitão, e indo dormir após visualizar todo o canto desse lugar. Então, no meio da noite, a Rico acorda, porque precisa dar aquele mijão. Mas ela não esperava que isso traria uns traumas pra ela. Porque, pá! Aparece um bicho esquisito andando na escuridão. E como qualquer criança ao ver uma coisa estranha no escuro, ela sai correndo. E nisso, ela para debaixo das cobertas do Reg e se pergunta: que coisa era aquela, moleque? No outro dia, percebemos que a bicha sentiu tanto medo que até se mijou na cama do robozinho. Coitado do carinha, velho. Além de sofrer com amnésia, tem que aturar a criança fazendo isso. Mas enfim, ela explica o porquê isso aconteceu
e que foi por causa do Gasparzinho do lugar. Coisa que o empregado diz que não tem nenhum registro de fantasma. E é só falar de fantasminha que o Reg já fica assustado. Ao ouvir essas crianças discutirem, a Ozen percebe que a garota não percebeu um fato crucial e que provavelmente ninguém da superfície contou para a garota. Por isso, Ozen diz: "Gostaria de saber a verdade, menina. Claro, pô! Nesse caso, siga-me. Caso contrário, é melhor esquecer o que viu nessa noite." No caminho para a verdade, Ozen revela algo essencial para Rico. Vocês estão seguindo os rastros de Liza, não é? Claro, senhora. Minha mãe me chamou. Primeiramente, senhora é sua avó. Continuando, essa coisa não chegou à superfície. Sinto lhe dizer, garota, mas quem você tanto procura está morta. Sua jornada acaba aqui. Mas, Ozen, de onde você encontrou essa carta selada e o apito? Então, a mulher conta que encontrou esses objetos nos confins do Cálice dos Gigantes, que se localiza na 4ª camada do Abyss. E lá havia um campo florido de sorte eterna, uma flor que nesse mundo representa sorte e prosperidade. Justamente nesse lugar belo havia um túmulo cavado. E curiosamente, esse jardim era um dos lugares favoritos de Liza. Por último, a carta escrita para Rico não foi a Liza que escreveu, e sim outro indivíduo, porque Ozen afirma que essa não é a letra dela. Então, garota, qual era a mesma razão para almejar o abismo? Eu quero achar a minha mãe. Eu preciso confirmar se vi algo nesse túmulo. Mas que bela ideia, garotinha. Você vai cavar o túmulo dela? Para fugir desse tópico, Rico pergunta a conexão do Reg com as cartas, e ao escutar isso, a Ozen começa a interpretar que a menina está muito determinada, e leva os dois para a câmara, onde lá se encontra a verdade sobre a menina e seu passado conturbado. Então a porta se reabre, que revela para os nossos heróis um grande cubo branco, e que sua raridade é indescritível, sem ao menos ser catalogada no livro de relíquias, já que Ozen diz que a Liza o comprou antes que esse artefato fosse para leilão. E para esse objeto sair das profundezas, foi necessário que tanto a mãe da Rico quanto ela carregasse essa coisa pesada para a 2ª camada. No entanto, a Rico questiona: Então, esse é o tal repelente de maldição? Você está quase certa. Esse receptáculo veio das profundezas do abismo até a superfície e servia para colocar criaturas vivas que não podiam suportar os efeitos da maldição do abismo na subida. Por isso ele se chama assim. No entanto, seja o que for colocado dentro dessa coisa ainda é afetada pela maldição e morre. Porém, o ser começa a se mover depois de um tempo. Você é a prova disso, menina, porque você nasceu morta. Pois é, pessoal, a Rico realmente não aguentou o sofrimento das camadas mais profundas e morreu antes de nascer. E graças a esse cubo que a Ozen usou para deixar o corpo dela dentro, para não ser incomodada, é claro, fez o bebê começar a se mover. Ou seja, graças ao poder dos artefatos do abismo, a garota está de pé falando com eles, tendo uma ligação profunda com esse lugar amaldiçoado desde o seu nascimento. E a prova que essa história é real está naquela coisa que a menina viu, já que era um teste da Ozen para rever a propriedade de reviver desse objeto, colocando um pedaço da comida dela e revivendo em seguida com o uso dele. O ser escapou depois desse experimento e causou aquele alvoroço todo, mas depois de um tempo, a criatura parou de se mover, mas na verdade metade continuou se movendo. Por isso, Ozen a questiona. Então, garotinha, quanto tempo você acha que vai durar? Além disso, tanto você quanto aquela coisa se sentiram atraídos para o centro do abismo e seguiram para a mesma direção. Após inúmeras provocações, Reg finalmente intervém e diz que essa mulher bizarra é imatura. Então, a mulher começa a filosofar do nada. Eu costumava ouvir isso, garoto. Você tem algum conceito de Deus? Por que você tá dizendo isso de uma forma tão repentina? As pessoas por aqui, como você pode ver, não acreditam em Deus. Entretanto, você sabe no que eles acreditam? A resposta, garoto, é esse lugar, o próprio abismo. Mais precisamente, pelo fundo desse mundo subterrâneo ser desconhecido e por ser temido, ele tem o poder de ser seu Deus. Se fosse tão fácil fugir desse local, o valor das relíquias e a fé do Abyss provavelmente seriam abalados.
A todo momento, Ozen explica o conceito desse local sujo e sombrio. Tenta justificar o fato de relíquias como ele não serem catalogadas, pois coisas como ele não deveriam existir. Ela também o provoca, citando que ele perdeu suas memórias. E na opinião dela, seria melhor acabar com ele antes que a recupere por completo. A partir de agora, entra em uma luta onde o Reg toma muita porrada, mas bota porrada nisso, irmão. Ariko até tenta impedir. Para com isso, você vai quebrar ele! Cai fora. E apenas um peteleco tacou a mina pra longe e já deu aquele hematoma foda nela. O Reg então vai conferir se sua companheira está bem e decide que pra vencer precisa usar o seu canhão. Mas assim, a Ozen não é burra de esperar a droga do ataque carregar pra ser acertada, né? Dito isso, ela segura a mão dele e aponta para a menina desacordada. Então, para não evaporar a menina, ele chuta o braço e salva ela. Enfim, o bagulho começa a ficar sério. Após apanhar igual um cachorro, ele dá um impulso na mulher e descobre que o braço dela é modificado e que foi inserida alguma coisa especial neles para ela ser tão bizonha e ter tanta força. E depois de contar o porquê os braços dela são assim, ela pega a sua armadura com um design pica e olha que armadura linda, velho. Olha isso. E aqui a luta acaba e se resume a ver o Reg sendo usado como marreta para quebrar o chão, com a Ariko gritando desesperada para parar e que precisa dele para seguir o caminho para o fundo do abismo. Então, para jogar a realidade cruel do abismo, Ozen dá seu último golpe pisando no garoto e diz: "Vocês estão inaptos para continuar." Conclusão, após dar um peteleco na Ariko e encher o Reg de porrada, passa-se um tempinho deles desmaiado, e Maruluk intervém e chama os companheiros de Ozen para intervir e impedir isso. Eles são personagens meh, mas continuando, toda essa surra que os dois tomaram serviu para que sentissem a verdadeira realidade do abismo, demonstrando que ele não é nem um pouco simples de explorar. Em sua análise, se os dois continuarem em seu estado atual, vão morrer com facilidade nos níveis mais profundos, pelo fato de as criaturas serem muito mais fortes e astutas, até mesmo que a própria Ozen. E antes de sair da sala, ela diz algo importante para Ariko. "Aliás, eu estava mentindo para você. Sobre aquele túmulo não havia ninguém nele. Acha mesmo que eu não cavaria para conferir? Liza com certeza está te esperando. Pelo menos você precisa chegar até lá viva." Enfim, ao escutar suas palavras, Ariko fica mais motivada enquanto acompanhamos Ozen relembrando seu passado e o quanto Liza a admira desde pequena, vendo lembranças que é perceptível notar que ela tem muito carinho pela mãe da protagonista. Agora passa um tempo e começa o arco de treinamento dos dois, que é sobreviver em uma floresta da segunda camada, para assim eles estarem aptos para poder ir mais além. E a treinadora dele cita um fato importante para o Reg: "Ô robozinho, nem tente usar o seu canhão, simplesmente você irá desmaiar em 10 minutos e só irá acordar depois de 2 horas. Não tente deixar uma criança durante esse tempo todo sozinha, para ela não virar comida de predadores. E caso você tente usar esse canhão, use ele como última opção, porque ele tem o poder de decidir se vocês vão ou não sobreviver." Ela vai embora, deixando os dois sozinhos para sobreviver, e até que eles conseguem suportar isso de boa. Enquanto isso, Ozen relembra seu passado com Liza, mostrando o passado das duas. E assim, sequência de acontecimentos da vida da mãe da protagonista. Temos uma parte da vida social delas, Liza encontrando pela primeira vez o campo das flores da prosperidade, e por fim, a apresentação do Torika, pai da Ariko, que só serviu para morrer depois de ajudar na produção da menina. No meio disso tudo, temos a morte dos grupos de exploradores, consequentemente a morte de Torika, e o nascimento conturbado de Erika, que havia nascido morta e que graças a esse cubo ela pôde ser revivida. Enfim, saindo desse flashback, as crianças conseguem sobreviver durante os 10 dias naquela floresta e passam no teste, e finalmente podem descansar um pouco para continuar a jornada deles. Por isso, no almoço eles se reúnem, e nessa parte que a Ozen revela muita coisa sobre o Abyss e a mente perturbada dos apitos brancos. Ela cita primeiramente que o Abyss consegue distorcer o tempo quanto mais fundo se desce, principalmente na 6ª camada, que é onde teoricamente a Liza está, o que aumenta bastante a chance dela estar viva por lá, porque para ela o tempo está passando devagar comparado com a superfície. Embora isso seja acolhedor, Ozen fala para que eles não fiquem muito tempo na 5ª camada, porque nela vai ter a
presença de 3 apitos brancos, e a maioria deles são tudo um bando de doente psicopata. Ela só cita pela última vez a carta e questiona quem enviou aquela carta para Rico. E depois de tanto diálogo, ela dá uma relíquia, a picareta da Liza, que é bem forte, mas ela está bem desgastada, ou seja, qualquer coisinha vai quebrar essa picareta. Agora sim, eles estão aptos para continuar a descer e finalmente chega o dia da despedida. Tem choros, abraços e durante todo esse sentimentalismo, vemos Ozen a observando de longe, relembrando pela última vez o passado com a Liza. É mostrado o que Liza pensa sobre Rico, e é confirmado que o motivo da Rico ser atraída pelo abismo está relacionado àquela relíquia, e para cuidar de sua filha, Liza deixa seu aprendiz, Jirio. Então, temos uma confissão importante da mulher sobre sua filha. Rico é muito importante para mim. Não importa a relíquia ou o que tiver para oferecer como pagamento. Não basta. Graças a um monte de coisas sem preço, essa garota está viva nesse momento. Se eu continuar a ficar com ela, posso acabar tomando o direito dela sair em aventuras. E eu mesma me separei do abismo. Antes disso acontecer, eu vou partir, para que minha menina seja livre para escolher o caminho que ela desejar. A Ozen ri, percebendo que o real interesse de Liza é explorar mais fundo do abismo e não quer abandonar sua aventura. Então, a exploradora faz um último pedido para sua velha amiga. Se a Rico outra vez tentar alcançar o fundo e no caminho ela te encontrar, gostaria que dissesse a ela a verdade. Quer que eu fale que ela é um cadáver ambulante? Isso mesmo. Sobre como foi um milagre para eu conseguir fazer ela se mover. Sobre como enfrentar as aventuras maravilhosas que a esperam. Então, ao ouvir essas palavras, Ozen promete que irá mandar a Rico para ela, caso a encontre. E após isso, o flashback acaba. E por fim, a Ozen repensa as atitudes de sua velha amiga. Dito isso, finalmente voltamos para a dupla principal, que se despede de todos e partem para mais fundo no abismo. E lá, eles encontram o buraco que leva à terceira camada, que é chamado de Grande Depressão. Estamos agora na terceira camada. Sua profundidade é de 3.000 a 7.000 metros. E seus sintomas durante a tentativa de subida são tonturas combinadas com alucinações que podem enganar exploradores que não têm uma forte determinação. E esse local se trata de literalmente uma grande cratera. E o jeito de se locomover por ele são através de túneis. E nessa grande falha do Abyss possui criaturas extremamente agressivas que atacam tudo que vem. E a dupla precisa usar esses bichinhos que parecem coelhos para distraí-los, para pularem de buraco a buraco para sair dessa camada, que basicamente se baseia em literalmente uma grande queda. Eles têm sorte durante o processo de enganar essas criaturas, mas então as crianças dão de cara com o ninho desses répteis nojentos. E o Reg não vem escolha além de atirar em um. E realmente ele não tinha escolha mesmo, era atirar ou ia morrer. A partir daqui, Reg avisa que ele irá desmaiar durante 2 horas. Enquanto isso, eles escutam a droga do mandíbula vermelha que estava bem estressado de ter tomado aquele raio nos córneos da última vez. Então, eles escapam por pouco pelo buraquinho. E nesse momento, Reg pede um favor para Rico. Rico, por favor, não sai daqui até eu acordar. Fica tranquilo, eu vou com certeza sair daqui te carregando por aí. É muita burrice pra uma criança. Mas fazer o quê? No caminho com o peso morto do robô, ela cai em um bicho que se chama Amakagami, que seria tipo uma planta carnívora, sei lá, que bicho esquisito é esse. Mas ele funciona atraindo suas presas com um cheiro de frutinhas, e pega sua presa e dissolve no estômago dele. Só que esse bicho é frágil, porque só com a faquinha da Rico rasga sua pele. Não é uma ameaça real, se você tiver uma faquinha, é claro. Saindo da criatura coberta de fluido digestivo com cheiro forte das frutas, deixa esses coelhos esquisito louco. Ela começa a ser atacada por eles, o que me lembra uma vibe meio Subaru, sabe? Mas esse anime a gente deixa pra outra hora. Continuando, agora ela tem que fugir desses coelhos de merda. E a garota escapa. Mas então, sim, ela vai ter que enfrentar a maldição do abismo, ou seja, Rico, se fodeu. Isso tudo por não esperar meras 2 horas pro bot reiniciar. Bem feito, afobada. Ah, vai se ferrar, Abyss. Eu só me ferro nessa desgraça. Continuando, ela sobe com o Reg, sofrendo tudo que a maldição do abismo pode oferecer. Náuseas, tonturas e alucinações dignas de uma pessoa esquizofrênica. Literalmente criou até um cenário onde ela encontra a mãe dela indo de volta para a superfície. E depois de sofrer tudo isso, ela sobe essa grande ladeira. Mas não temos tempo para comemorar seu grande feito. E olha quem aparece. Hello there.
Vendo seu velho amigo insuportável, a loirinha pega a velha arma de sua mãe. No entanto, Reg acorda e vê que essa criatura não vai se virar sozinha. Por isso, dá uma investida no vermelhão. Vendo que seu amigo quebrado do PVP voltou do modo AFK, ela dá a picareta da mãe, que ele mete no bicho e explode o mandíbula. Após isso, eles conseguem passar dos terrores da terceira camada e chegam na entrada da quarta. E é aqui que as coisas realmente começam a se tornar extremamente perigosas. O Cálice do Gigante fica localizado a uma profundidade de 7.000 a 12.000 metros. E os sintomas de maldição começam a ficar graves na subida, que são intensas dores no corpo inteiro e hemorragia de cada orifício do corpo. Literalmente, é uma zona cheia de plantas semelhante a cálices gigantes. E ela tem tipo uma fonte, né? Uma fonte termal gigante que faz um vapor gigante nessa região. Ou seja, se houver qualquer criatura espreitando nessa névoa aí, tu tá ferrado, meu colega, tu vai morrer. Mas sei lá, parece que ninguém nota, né? Nenhum dos dois notou que é meio perigoso esse lugar, né? Ninguém percebeu. Aí do nada, o robô, ele percebe que tem alguém espreitando nessa névoa aí e a criatura aparece. Pois é, essa coisa se chama orbe perfurante. É uma criatura extremamente perigosa e possui um veneno mortal em seus espinhos. As crianças ficam encarando o bicho e desviando de seus golpes. Esse bicho é muito agressivo, tanto que ele rasga a bolsa de viagem deles com uma facilidade. O que resta fazer agora é aguentar o próximo impacto. E eles usam um escudo. O escudo se esfarela nos espinhos da criatura. Isso distrai um pouco, mas então... Reg, o veneno vai. Precisamos impedir que se espalhe. Desculpa, Reg. Então, sem escolha, Reg não vê outra alternativa além de fugir. Primeiro, ele retira os espinhos da mão da Rico e pensa sobre o que fazer. Essa criatura consegue ler meus movimentos. Aquela picareta explosiva está submersa e mesmo que eu segure essa criatura para Rico procurar, ela não vai conseguir fazer nada nesse estado. Mas e o meu incinerador? Não. Se eu usá-lo, vou desmanhar por 2 horas e com certeza Rico não sobreviverá. Não tem como nós escaparmos sem ser subindo, porque esse bicho vai bloquear qualquer saída. Então o garoto não vê escolha a não se levar a Rico pra cima, mesmo que ela sofra com a maldição do abismo. Faça isso de uma vez, Reg. Não tenho muito tempo sobrando. Sem escolha, ele lança seus braços pra cima e sobe com sua companheira. Mas agora que piora mais ainda para a menina. Ela começa a sentir todos os efeitos da subida. Ela sente a tontura, sua visão começa a ficar turva e o ferimento em suas mãos começa a expelir o veneno da criatura antes de sair o seu sangue. Reg, eu estou bem. Após o veneno sair, pare o sangramento. Ela tenta acalmar o Reg, enquanto começa a sofrer com hemorragias constantes por todas as partes do seu corpo. A Rico não para de alucinar enquanto sofre das dores constantes por todo o corpo. E não adianta quantas vezes o Reg limpe, sempre aparece mais. Reg se vê totalmente destruído. E começa a ficar pior quando o ferimento de Rico inflama e começa a inchar a ponto do garoto não conseguir tirar sua luva para ver o ferimento. E quando ele tenta, a garota começa a agonizar de tanta dor. Rico, o que eu devo fazer para te salvar? Isso machuca. Por favor, diga algo. Então, a garota, não vendo outra alternativa, fala. Corta meu braço. Hã? Corta, por favor, senão eu vou morrer. Reg, eu estou com medo. Então, sem escolha, o garoto segue as instruções de Rico, que sugere quebrar seu osso para o corte ser facilitado. Então, ele faz. Droga, o que eu estou fazendo? Reg, não me deixe. Vamos juntos para as profundezas do abismo. Rico, a sua consciência já... Não, eu irei definitivamente levá-la até lá. É melhor que você não ouse me deixar para trás. Depressa. Ao tentar cortar, o garoto se vê perdido com suas mãos tremendo. E é quando ele toma coragem para fazer, aparecem muitos insetos para atormentá-lo. E quando eles se vão, Reg percebe que a Rico está ficando roxa por não estar respirando e começa a chorar. Rico, espere. Rico, não me deixe para trás, Rico. Abra seus olhos. Rico, por favor, abra seus olhos.
Em meio a tanto sofrimento, surge uma voz com um tom de indiferença. Ah, você é tão barulhento. Essa garota, o coração dela ainda bate. Essa personagem é a salvação dos protagonistas. Ela então propõe métodos para salvar a garota, que está quase morrendo, auxiliando Ureg a fazê-la voltar a respirar e levá-la para o seu esconderijo para tratá-la desses ferimentos graves. No esconderijo, que é uma zona livre da maldição do abismo, onde a subida não causa nenhum mal, eles chegam na casa desse ser misterioso, que se revela um ursinho de pelúcia que anda. Cê é louco, é muito cult. Enfim, ela diz que seu nome é Nanati, e pessoas com uma forma como a dela são chamadas de sombras, ou Nerereito, que significa a sombra do antigo eu. Ela estava observando o tempo todo, só não interviu em nada para não se revelar. Mas ao ver Ureg chorar igual um bebê, decidiu ajudá-los. Em meio ao robô ter ficado com vergonha e fazer uma certa birrinha, alguma coisa de repente faz barulho, na qual Nanati revela que essa é sua velha companheira, que se chama Miti. Ela tem uma aparência totalmente deformada e não possui consciência como a Nanati. A garota diz que ela é um ser especial por ter sobrevivido à maldição da sexta camada e que tanto ela quanto a Miti são Nerereitos. Principalmente a raridade da Nanati de ter mantido a consciência e intelecto, diferente de sua amiga. Ou seja, por ela ser a prova viva de como voltar com vida da sexta camada, muitos pesquisadores iriam querer ela para estudar o seu corpo, o que faz ela se esconder pra caramba, né? Com certeza, vindo de cientista não ia dar muito bem, né? A Nath ia pro saco. Só depois desse diálogo o garoto entende o porquê ela tem tanta desconfiança em se mostrar. Enquanto ela explicava tudo, a Nath faz uma lista de materiais pro Ureg, e assim ele tem que correr atrás desses materiais, porque isso vai auxiliar no tratamento da Ariko. E ele tem que conseguir isso em 12 horas, no máximo. É aquele terrorzinho básico, tá ligado? Porque senão a garota vai morrer. Os materiais são um peixe demônio, ovos de bico de martelo gigante, grama amarela brilhante e um cogumurso infectado com cogumelos d'água. Com isso, Nanati consegue tratar Ariko. No entanto, ao chegar no esconderijo da mesma, ele vê a sua amiga sendo despida pela Nanati. Ô, sua furry tarada, o que você tá fazendo com a menina? Ah, como você é chato, garoto. Se quer que sua amiga fique usando roupas ensopadas de sangue e mijo, a menina vai ficar assada, não é? Então, trate de levar isso daqui a pouco. Após tomar uma bronca da Nanati, Ureg pergunta se Ariko está bem, e a Nanati responde: A lata é velha, te acalma, caramba. Vendo os materiais que o garoto encontrou, a garota se surpreende, e a parte que mais interessava a ela são os cogumelos d'água, que são literalmente parasitas que, quando se prendem ao hospedeiro, roubam seus nutrientes. Mas quando ele está em estágio que ele possa morrer, eles oferecem seus próprios nutrientes para a criatura conseguir se manter de pé e viva. Ou seja, vamos ter que usar o parasita para fazer a Ariko ficar viva, tá ligado? E plantando esses cogumelos na ferida da garota, vai evitar que seu braço apodreça e, consequentemente, ela não vire um Shanks de One Piece. No entanto, Ureg questiona uma coisa. Ô Nanati, como você vai usar esse peixe e o resto das coisas? Pra fazer minha janta, ué. Ô, sua furry, eu juntei tudo isso a troco de nada. E se eu não desse tempo pra fazer isso? Caramba, Astro Boy, mas você faz barulho por qualquer coisinha, né? Eu tô cuidando dessa menina esse tempo todo. Não tive nem tempo de ir atrás de comida. Então me diz, ChatGPT, sem cérebro, quem que vai cuidar dela se eu desmaiar de fome? Desculpa, foi mal. Enfim, ao ver os cogumelos tomando os braços, o robô começa a ficar meio preocupado. Mas a Nanati avisa que mesmo com essa aparência esquisita, essa coisa irá salvar a vida da garota. Na qual o Ureg fala: A vida dela está salva mesmo, Nanati? Isso, aí. Obrigado! Caramba, você é tão irritante. Nossa, você é mesmo fofinha, né? Sai fora, vai limpar as roupas da Rico, show! Então, após tomar um fora da Nanati, ele vai lavar a roupa nos fundos desse alojamento. Mas então, ele vê um campo cheio de flores da sorte, o que faz ele lembrar de algo. Eu já vou indo, Liza. E de repente, ele começa a ver o túmulo da Liza e aquela picareta poderosa que ela usava. Ou seja, com certeza o nosso robô tem uma ligação profunda com a mãe da protagonista. E em sua memória, ele percebe um colar com uma pedra azul em suas mãos. Mas então... Tá fazendo o quê? Nanati? Tá tudo bem, cara? Você estava encarando essa roupa ensanguentada e mijada muito intensamente. Ah, não é nada disso. Não tá vendo a picareta pica da mãe da Ariko? Estava logo ali. Olha! Sei, é a primeira vez que vejo um robô esquizofrênico. Enfim, lava essa roupa pra mim também.
Em geral, Ureg fica sempre nessa de relembrar seu passado aos poucos, que provavelmente se originou de um confronto intenso para ele ter uma amnésia por completo. O cara esqueceu de tudo! Enfim, ele volta para o esconderijo depois de lavar a roupa e encontrar aquela coisa que é chamada Mitty, que um dia já foi humana. E ela fica em cima da Ariko, babando ela toda, deixando o robozinho meio preocupado, sabe? No entanto, Nanaty adverte, dizendo que a Mitty não está fazendo nada demais, tanto que graças a ela que foi possível criar um antídoto para curar Ariko. Basicamente, criando anticorpos injetando o veneno nessa criatura, que é basicamente imortal e nunca morre. Depois de saber as propriedades desses seres que se intitulam sombras, ele começa a tentar perguntar sobre o passado das duas, mas ela joga esse assunto de escanteio com a gororoba horrorosa dela. Após muito sofrimento comendo essa porcaria, chega a hora do descanso deles, e o Ureg fica em dúvida de como a Nanaty consegue ver a maldição do abismo. Então, após tanta insistência, ela explica como funciona. Com o auxílio de uma relíquia de nível 3, que é um pano com um tecido super fino, ela cita que a maldição funciona como uma barreira que paira pelo ar que cobre a pessoa. No entanto, ela é inofensiva se andar sobre ela. O problema em si ocorre quando se tenta subir e fura essa barreira invisível, causando os males de romper ela. Ela funciona como uma armadilha com espinhos invertidos. Você pode entrar fácil. No entanto, para escapar, a pessoa terá que estar disposta a sentir os efeitos para sair dela. No caso aqui, é só subindo. Em casos especiais, como o esconderijo da Nanaty, os efeitos da maldição do abismo são mais toleráveis, porque ele se encontra longe do centro do Abyss. Enfim, após essa breve explicação, a peluda sugere que o garoto ande pela camada, mas dessa vez com ela o guiando, explicando na prática como funciona a maldição desse lugar. No entanto, ele ignora as ordens de Nanaty, ao escutar um velhote precisando de ajuda que está encurralado pelo orbe perfurante. E sinceramente, ele dá um pau nesse espinhudo, facilmente graças a Nanaty, porque essa criatura ela consegue ver a maldição, por isso que ele consegue prever os movimentos do oponente, ou seja, tem que ser imprevisível, e assim ele derrota ele. Oh my god! Agora sim, ele arregaça o bicho com o incinerador, deixando a Nanaty pasma. Quase sem espinhos, a criatura foge. E exatamente agora, Ureg, salvando o velhote, se aproxima dele e pede para ele mandar uma mensagem pro Diryu, o líder deles na superfície. Velhote, diga para eles que ainda estamos vivos e continuando nossa jornada. Ao escutar isso, o velhote concorda e o Ureg vai embora, deixando um apito preto impressionado e assustado com tanto poder. Ao reencontrar Nanaty, ele agradece pela ajuda, elogiando sua habilidade especial de ver o campo da maldição. Por isso, pede para a garota se juntar a eles na aventura. No entanto... Bem, na verdade, eu tenho algo para te pedir. Ah, o que é? Pode pedir qualquer coisa. Bem, sabia que aceitaria, mas na verdade é algo difícil de pedir. Manda bala! Aqui vai. Certo, por favor, mate a Mitty pra mim. Ao escutar essas palavras, o clima pesa e o garoto fica sem entender nada. Após um tempo, a Nanaty revela sua história para Ureg, que havia desmaiado por usar o incinerador. Seu passado se passa alguns anos atrás, e ela começa na superfície, em uma cidade coberta por neve, e crianças passando fome e frio em um orfanato, já que a garota havia perdido sua família, e se tornado uma órfã. A menina vivia sem esperança, mas ela sempre tinha curiosidade sobre o abismo, e lia livros relacionados a ele. Em um dia qualquer, uma pessoa com grande relevância para os exploradores aparece. Um apito branco. Ele vem a essa cidade em busca de crianças para forjar uma passagem para a próxima era do subterrâneo. Eu sou Bondrotor. Sou um explorador de cavernas do Abyss e um apito branco. Bravas crianças que não excitam mesmo com a perspectiva de colocar os pés dentro do abismo. Por favor, deem um passo à frente. Usando uma fala mansa e encorajadora, esse homem convence a maioria das crianças a acompanhá-lo para essa missão honrosa dita por ele, convencendo Nanaty, que sempre quis conhecer o abismo.
Então, as crianças que aceitaram ir com Bondrotto chegam na cidade de Urti, onde se localiza aquele local amaldiçoado. E lá, a Nanati encontra uma criança que chama a atenção dela. E essa pessoa era Mitty, uma menininha animada e alegre de cabelos ruivos. Enfim, após isso o apito branco leva todas as crianças para descer o abismo até a 5ª camada, através de um elevador de cargas. E a partir daí, Nanati começa a conhecer a Mitty, que se aproxima dela. Elas se dão bem de início, porque a garotinha é muito curiosa e animada, conversando e passando a viagem conturbada juntas. E para onde elas vão? Esse local se chama o Mar dos Cadáveres, 5ª camada do Abyss. Ao chegar nela, as crianças são guiadas para a base de Bondrotto, que é um grande centro de pesquisa, para um quarto com brinquedos e livros. E por lá, elas se tornam mais íntimas, com Nanati admirando a Mitty e contando contos do abismo para ela. Mas de repente, as coisas começaram a ficar estranhas. Com o passar do tempo, as crianças eram levadas por Bondrotto e nunca mais voltavam para aquela sala, sobrando no final apenas as duas. O apito branco leva a Mitty primeiro, mas a Nanati pede para ir com ela. Então o cientista pede para ela ser paciente e esperar a hora dela, coisa que ela não faz, saindo da sala à procura de sua amiga. Nos corredores, nesse grande labirinto que é essa base, ela escuta uma conversa reveladora. Soberano, no que você tá pensando? Trazendo pessoas assim para a 5ª camada, até mesmo crianças? Por que levantar essa questão só agora? É por isso que defendi a entrada dos apitos negros na 5ª camada. Bem, seria diferente se fossem os invasores de caverna, mas crianças que não são nem capazes de retornar com tamanha pressão, isso é simplesmente uma perspectiva desumana. Não há necessidade de se preocupar, pois não estou fazendo uso deles como seres humanos, entende? Então, ao escutar isso, Nanati entra em desespero e vai direto atrás de Mitty, a encontrando presa em uma cápsula. Então, chega o líder disso tudo. Ora, que hora perfeita. Nanati, é sua vez agora. Após isso, as duas são colocadas nessa cápsula e Bondrotto explica. Isso é um elevador que é capaz de descer rapidamente para a 6ª camada, que está abaixo de nós. Embora seu destino não seja nada mais que um lugar sem saída. Mas mesmo assim, essa profundidade é perfeita para testar uma série de coisas. É meu próprio jardim em miniatura. E eu gostaria de fazer algo em relação à maldição da 6ª camada, que é a morte ou perda da humanidade. Por isso, criei essas câmaras especiais, que são capazes de forçar a maldição a pender para um lado. Tentamos emparelhar uma pessoa com algo além de um companheiro humano. No entanto, não tivemos sucesso. Entretanto, Nanati acabou por se juntar a nós. Lamento ter que usar 2 seres pequenos e bonitinhos como vocês, mas é tudo por um bem maior. Mas como vocês são amigas tão íntimas, tenho certeza que será um sucesso. Então, está dizendo que você nos enganou? De forma alguma. O resultado dessa pesquisa dará origem às pistas necessárias para expulsar a escuridão desse abismo. E isso será graças ao sacrifício de vocês. Agora explicarei o que ocorrerá. Mitty, você está do lado em que a maldição será conduzida. Faça o que puder para resistir, certo? Mitty! Se você morrer, sua parceira também será atingida pela maldição. Nanati! Bem, então vamos começar. Então, as garotas são descidas para a 6ª camada, um local vazio e escuro, como havia dito Bondrotto. No entanto, lá havia o que restou das crianças, que não passavam de criaturas deformadas agora. Então, Mitty fala pela última vez com Nanati. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu irei aguentar isso. Então, se eu acabar não sendo mais humana, por favor, deixe a minha alma retornar pra você, Nanati. Mitty! Então, o elevador sobe e as garotas começam a sentir os efeitos da maldição do abismo, com a Nanati começando a se transformar e a Mitty. Não! Isso dói! Me mate, por favor. Então o elevador finalmente alcança o topo,
revelando que o experimento foi um sucesso, mas com o custo de muitas vidas inocentes e o sacrifício de Mitty, que aguentou a dor intensa até o fim para salvar sua companheira. As duas garotas, a partir de agora, deixaram de ser humanas, com Mitty perdendo sua sanidade mental, com um corpo deformado que é quase imortal, não morrendo pra nada e sofrendo uma tortura eterna. E Nanati, que foi abençoada pelo abismo ganhando uma forma animalesca, que resiste à maldição do abismo e possui a capacidade de vê-la a olho nu. Após ver as atrocidades que aconteceu com sua amiga, Nanati foge de Brundutor e sobe para a 4ª camada, onde ela não é alcançada, e se esconde com Mitty naquele esconderijo. Após isso, voltamos para o presente, com Nanati, que finaliza sua explicação, concluindo que apenas relíquias raras como Ureg são capazes de matar a Mitty. Então, ao digerir tudo isso, o garoto pede um tempo para pensar um pouco sobre matar a Mitty para libertá-la de seu sofrimento eterno. Então, ao digerir tudo isso, o garoto pede para pensar um pouco sobre o pedido de Nanati. No entanto, Ureg pensa que se matá-la, Nanati perderá sua razão de viver, e a partir disso, ele pensa se deve finalizar Mitty ou não. Então, em outro dia, no dia da pesca da Nanati, Ureg pergunta sobre se a Mitty se sentir feliz de estar com ela, mas a Nanati tende a ser sincera sobre isso e sabe que algum dia ela mesma morrerá e deixará sua amiga sozinha, por ela ser uma criatura imortal agora. E mesmo nessa forma, ela sente dor e até mesmo chora quando se machuca, ou seja, deixar ela viva é garantir um sofrimento eterno para a garota. Então, com o surgimento do Ureg, Nanati viu que é possível acabar com isso e finalmente deixar sua amiga descansar em paz. Então, o garoto pede uma coisa para Nanati. Eu irei fazer, mas me prometa que mesmo se a Mitty não estiver mais aqui, não tire sua própria vida. Eu não irei. Eu ainda tenho que cuidar da Rico, certo? Mesmo após você ter cuidado da Rico. Que cruel. Eu entendo, eu prometo. Nesse caso, deixe isso comigo. Com cada grama de meus pensamentos e sentimentos, eu irei enviá-la para a vida após a morte. Então, finalmente chega a hora da partida de Mitty. Ureg aponta seu canhão com seus olhos cheios de lágrimas. Mas então... Espera! Mitty, eu sinto muito! Eu estava errada! Nós iremos estar juntas para sempre, certo? Mitty, você me deu um propósito de viver. Mitty, obrigada. Ureg, faça. Então, o garoto ativa seu canhão novamente. E dessa vez, Mitty se vai com a explosão. E Nanati chora por ter perdido sua companheira. Então, Ureg, emocionado, também chora e a conforta abraçando. Depois disso tudo, o garoto desmaia e sonha com mais uma visão de seu passado com Liza. E nesse sonho, ela está preparando algo para eles comerem. Então, do nada o sonho acaba, com ele acordando e vendo Rico em pé, finalmente depois de tanta luta para ela conseguir sobreviver. E quando acordou, ela está ajudando a Nanati a cozinhar algo comível, né? E eles finalmente podem experimentar uma comida boa de verdade. No entanto, em meio ao lanche deles, Rico se pergunta: Ei, não havia mais uma pessoa aqui? Gerando aquele climão meio pesadinho. Aí a Nanati se pergunta como ela sabe disso. Então a Rico responde que enquanto ela estava em meio àquele coma, ela vivia em um pesadelo. No entanto, em meio ao sofrimento desse pesadelo, ela escutava um choro de alguém que estava muito assustado e com medo. Por isso, em sua mente ela decidiu se acalmar e graças a uma garota misteriosa, ela conseguiu criar a sua vontade para continuar sua jornada, saindo desse coma. Ou seja, mesmo estando naquele estado, Mitty ainda queria ajudar as pessoas, e graças a ela, Rico acordou do coma, retomando a sua vontade para descer mais ainda para o abismo. Em geral, a partir daqui temos a recuperação dela retirando os cogumelos da água do braço, que é realmente bem sofrido para tirar. A coitada sofreu. E a partir daqui, a reabilitação da movimentação dos movimentos do braço, uma fisioterapia bem básica, sabe? Então, finalmente, após muito treinamento para o braço dela voltar ao normal, ela consegue movê-lo um pouquinho. Mesmo assim, Ureg se sente culpado por ter feito esse corte horroroso na tentativa de salvá-la. Mas então, Rico pede para ele não se culpar, pois graças a ele e sua preocupação intensa em ajudá-la que fez Nanati querer ajudá-los. E se colocou no lugar deles, no caso. E a garota diz que a cicatriz em seu braço é dito por ela que é uma prova preciosa de que ele a protegeu. Ao escutar isso, Nanati fica meio envergonhada, mas então a garota aproveita a brecha para pedir que ela se junte ao time deles, na qual
ela concorda sem pensar muito, aliviando a preocupação que Uregi sentia pela Nanati, a abraçando de tanto alívio. E mais um motivo dela aceitar ir é que a Michi ficaria brava caso a Nanati abandonasse a Riko no meio da jornada, né? Já que ela gostou muito da Riko. Então todos entram em um acordo e finalmente Nanati entra no grupo. E como ela conhece bastante sobre o abismo, isso vai facilitar muito a jornada. Então antes de seguir, eles se preparam. Primeiro, eles lançam uma mensagem para a superfície através de um balão com uma mensagem. Ele passa por todos os lugares que nossos heróis passaram. Enquanto isso, mostra eles organizando seus equipamentos de exploração, buscando materiais repelentes de água, reabilitação para os braços da Riko e a construção de um suporte para o braço da mesma. E por fim, o término de uma mochila devidamente feita para uma viagem para uma profundidade mais perigosa. Tendo concluído tudo isso, os protagonistas partem mais uma vez em busca de chegarem nas profundezas desse lugar amaldiçoado e desvendar seus mistérios. No entanto, há alguém espreitando sempre e observando as suas cobaias. Vejo que o sinal dela desapareceu. Parabéns, Nanati. Você finalmente conseguiu. Gostaria de expressar minha gratidão a você. Eu gostaria muito de vê-la novamente. Com isso, finalizamos a análise de Made in Abyss. O que acharam? Ficou legal o vídeo? Ficou legal, né? Bom, tomara que sim, né? Porque eu amei escrever cada segundo desse universo misterioso, velho. O roteiro foi muito pica, velho. Muito massa de ter escrevido isso. Foi muito legal. E sei lá, o mundo de Made in Abyss é meio macabro, né? Enfim, agradeço a todas as pessoas que puderam me ajudar dando vozes aos personagens e deixarei os créditos das vozes na descrição e no final desse vídeo. Então, agora, pessoal, nos vemos no próximo vídeo, hein? See ya! E também um abraço muito grande pra dubladora da Riko, vulgo Tai, vulgo Nanati, vulgo todo mundo, tá ligado? Ela foi incrível, totalmente incrível. Falou!